Os irmãos têm marcador de página, deixe essa página marcada. A gente vai correr alguns outros versículos, algumas outras passagens, mas o texto base desta noite, para a reflexão, é esse trecho. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Vamos fazer essa leitura juntos. Todos encontraram? Amém? Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em um mundo de escuridão, Paulo chama a atenção a Filipenses. Ele chama a atenção para que possamos brilhar neste mundo. Ele chama a atenção para que a igreja, os filipenses na época e a igreja hoje, não se acomode com esses padrões que o mundo nos força a seguir. E ele chama a nossa atenção para brilharmos. Aí eu não enxergo lá, eu tenho que olhar atrás. Para brilharmos. E esse brilho, como já foi dito várias vezes no decorrer deste mês, ela não vem de nós. Essa luz, esse brilho não vem de nós. Vem do único e o dono e a própria luz, Jesus Cristo. Paulo nos chama a atenção para que não nos acomodemos nesses padrões que o mundo nos implica. Essa transformação tem que ser interna. Paulo chama a atenção aos filipenses e hoje à nossa igreja, para que para brilharmos lá fora, nos corrijamos, nos moldamos, nos aperfeiçoamos aqui dentro. Essa alteração tem que começar aqui dentro fisicamente, mas aqui dentro espiritualmente. Precisamos nos transformar. E no versículo 15, ele começa com 3 distinções que nos separa do que o mundo nos impõe. Primeiro, irrepreensíveis. São 3 distinções, irrepreensíveis. Essa integridade pública. Como que eu posso ser irrepreensível se o mundo está me vendo cometendo coisas que não estão descritas na palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus? Paulo nos chama a atenção. Primeiro, sejam irrepreensíveis. Para brilhar lá fora, sejam irrepreensíveis. O mundo não pode nos olhar e ver um Osmar que está sempre mentindo, que está sempre trapaceando, que está sempre tirando vantagens. O mundo tem que me olhar e ver uma pessoa íntegra, irrepreensível. Segundo ponto, sinceros de coração. Essa atitude tem que ter uma coerência, porque eu posso discursar, mas se eu não tiver dentro do meu coração, dentro da minha consciência, de que o que eu estou fazendo é para Deus, eu não vou conseguir brilhar lá fora. Então, Paulo chama a atenção aos filipenses, mas hoje é a nossa igreja. Sejamos irrepreensíveis. Segundo, sejamos sinceros de coração. Que as nossas atitudes, as nossas falas sejam coerentes com os nossos sentimentos, com as nossas convicções espirituais. E o terceiro, e aí onde muitos de nós esquecemos, a nossa identidade. Filhos de Deus.
sejam filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Não se esqueça que aonde você estiver, o nome que vai estar registrado é Filho de Deus. Não sou mais o Osmar, filho do Antônio, mas filho de Deus. O mundo vai enxergar esse brilho e vai dizer: essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem um brilho diferenciado. Não há um brilho verdadeiro se não eliminarmos, se não rompermos aos padrões deste mundo. Enquanto permanecermos nos padrões que o mundo nos impõe, não brilharemos. E o padrão que Deus impõe é que sejamos irrepreensíveis, sinceros de corações e admitindo, assumindo a responsabilidade de ser filho de Deus. Não podemos confrontar as trevas vivendo como elas. Antes de brilhar lá fora, precisamos nos corrigir. Precisamos eliminar a possibilidade do mundo não enxergar de sermos irrepreensíveis, de sermos sinceros, de sermos chamados de filhos de Deus. Vamos abrir Romanos, é um versículo muito conhecido, mas insisto em abrir e lermos novamente. Em Romanos 12, 2, acredito que os jovens ainda não decoraram, mas vamos estar lendo novamente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Enquanto não houver essa transformação interna, não conseguiremos brilhar neste mundo. Enquanto não houver essa inconformidade com os padrões do mundo, esse corte, esse vínculo com os padrões do mundo, não conseguiremos brilhar a luz de Cristo. Brilharemos uma luz própria, que logo se apagará. Segundo ponto da mensagem, Paulo ele é bem realista. Ele não simplesmente imagina uma igreja, ou imagina um mundo diferente. Ele é realista. E ele fala que, na segunda parte, voltando lá a Filipenses, né, ele fala que em meio a uma geração corrompida, ele é bem realista. Ele não está criando um mundo de fantasias onde, se tudo der certo, então vocês vão conseguir. Se a gente tiver um bom governo, se a gente tiver um bom plano de saúde, se tivermos um bom emprego, se tivermos uma boa cultura, nós conseguiremos ser bons cristãos. Muito pelo contrário, ele fala, em meio a uma geração corrompida, em meio às trevas, quando que a gente percebe a luz? Quando percebemos a luz? Por que a gente percebe a luz? Percebemos a luz quando há escuridão. Quando apagou as luzes, todos entenderam que estava escuro. A gente só percebe a luz porque existe a escuridão. E essa escuridão, é esse mundo corrupto, é esse mundo em trevas que Paulo está falando, que devemos brilhar. É uma luz fixa. E no começo, na introdução eu falei, onde o pecado foi justificado e a fé se limita aos cultos. Eu chamo a atenção dos irmãos,
essa justificação não é a morte de Cristo. Essa justificação é os padrões do mundo, onde o que é certo é variável, onde a verdade está de acordo às necessidades, a ocasião, o momento, as oportunidades, onde a mentira é favorável quando não é para machucar alguém, onde a vantagem é porque o outro foi bobo demais. Esses são os padrões. E quando eu falo, o pecado foi justificado neste mundo de trevas, neste mundo corrupto, é dessa forma. Não é a justificação pelo sangue derramado de Cristo que hoje nos fez estar aqui, que hoje nos trouxe até aqui. O nosso brilho não pode ser somente aos domingos, somente aos cultos. Para que o mundo veja este brilho, ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser resplandecer a todo instante, a qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Este brilho tem que ser real, tem que ser visível. Não pode se omitir. Mas de segunda a sexta eu não estou na igreja, eu posso fazer outras coisas que o mundo faz. Essa luz tem que ser contínua. E para ser contínua, precisamos estar continuamente, diariamente, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, voltados a Cristo, ligados à fonte verdadeira, à luz verdadeira, que é Jesus Cristo. Terceiro ponto dessa passagem, a palavra, vida. E hoje pela manhã eu dei uma introdução, e vamos abrir em Salmo 119, 105. Salmos de número 119, versículo 105. Tiraram a página aqui da minha Bíblia. Está colada e está pulando 3, 4 páginas juntas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A igreja que está buscando ser a luz que ilumina lá fora, a igreja que está procurando brilhar para este mundo, é necessário estar submetida à palavra de Deus, onde a perseverança, a manter a palavra viva, que é a própria palavra de Deus, ela nos conduzirá à luz verdadeira. Onde a palavra é abandonada, essa pequena estrela se apagará. Essa pequena igreja, parte do corpo de Cristo, uma vez que deixar de colocar em prática, de estar examinando as Escrituras, uma vez que abandonarmos isso, essa pequena igreja, essa pequena estrelinha, que outrora serviria de luz a este mundo lá fora, se apagará. Para brilharmos lá fora, precisamos entender que a partir do momento que eu não me afastar dos padrões deste mundo e seguir os padrões de Cristo, enquanto eu não estudar, examinar as Escrituras e seguir o que as Escrituras estão me dizendo para fazer, enquanto eu não ponho em prática o que as Escrituras me diz, essa luz que há dentro de nós se apagará. Primeiro mês deste ano já se passou.
2026 não é apenas para ter um tema bonito, chamados a brilhar, olha que bonito. Mas é para que colocamos a mão na massa. Entendamos que Deus não precisa de cada um de nós, de nenhum de nós. Ele não precisa, mas Ele nos dá a oportunidade. Ele nos convida a participar, nos convoca a participar desse projeto, desse plano de salvação. Ele nos faz trabalhar de uma forma de gratidão, como forma de gratidão, porque Ele nos salvou. E Ele te chama a participar da transformação de outras vidas, que precisam ser transformadas, que precisam se voltar a Cristo, que novamente eles precisam ter esse encontro com Cristo, assim como cada um de nós aqui estamos. Deus nos convocou para isso. Brilhar lá fora exige de nós essa transformação interna. Não tem como brilharmos pelas nossas forças. Podemos brilhar por alguns minutos, por alguns instantes. A vela, uma hora ela acaba. A lâmpada, com certo tempo de vida, ela acabará. Ela se desgastará. Temos um eletricista e ele vai dizer, essa luz já não está iluminando como deveria estar, porque já se passaram alguns anos e ela está aí. Ilumina, um pouco embaçada, está iluminando, mas quando instalamos, ela brilhava. Assim somos nós, humanos, pobres mortais, sem Cristo. Naquele instante podemos estar brilhando, resplandecente, mas quando não estamos com a transformação interna feita por Cristo, deixado que o Espírito Santo trabalhasse em nossas vidas, logo ela se ofuscará. Para essa noite, gostaria que os irmãos refletissem. Que área da sua vida continua na escuridão? Lembre-se, enquanto não nos convertermos à transformação interna, não brilharemos lá fora. Esses chamados para brilhar não é só um tema bonito, mas é desafiador para mim e para você, porque temos limitações, temos pecados que ainda não foram eliminados, temos partes das nossas vidas que precisam ser trabalhadas, ainda nos relacionamos com pessoas que nos conduzem a cometer delitos contra Deus, ainda nos relacionamos com objetos ou com coisas materiais que nos impede de chegarmos até Deus. Qual parte da sua vida ainda está na escuridão? É importante que saiamos daqui hoje, não derrotados porque passou o mês de janeiro e eu não consegui brilhar ainda lá fora, mas sim desafiados a mudar, para que fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, possamos estar brilhando com a ajuda de Cristo, conectados a Cristo, a luz verdadeira. O mais importante que as trevas, é que a igreja, é essa parte que está na tela, que a escuridão existe, é fato, mas o que não pode ser é a igreja se apagar, ser o contraste da escuridão. A escuridão é real,
O mundo é escuro. O mundo é em trevas. Esse mundo já é do maligno. Mas não podemos nos apagar. Não podemos nos afastar de Cristo. Irmãos, eu acredito que foi difícil a sua caminhada até aqui. Eu tenho certeza disso. Que ninguém chegou aqui, vou aceitar Jesus, que legal. Eu tenho certeza. Porque somos tão pecadores, tão cruéis, tão maldosos, que é tão doído servir a Cristo, porque isso humanamente falando, não estou falando espiritualmente, humanamente falando, porque quando o meu espírito fala, Osmar, quando o Espírito Santo fala assim, Osmar, não faz isso, a minha carne está sedenta para fazer, Osmar, não tem essa atitude, meu corpo está todo propenso a fazer, a minha mente quer agir, a minha boca quer falar, o meu olho quer olhar de uma maneira impura, todo o meu ser nasceu do pecado, e quando Cristo entra, quando assumimos, quando admitimos, e aceitamos Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, tudo isso se transforma, e essa transformação é diária, porque todos os dias caímos em pecado, todos os dias erramos, e pela graça de Deus, o Espírito Santo nos incomoda, Osmar, volta lá, você fez isso de errado, graças a Deus, porque se eu estivesse no mundo lá fora, eu simplesmente cometeria erros após erros, insistiria, me manteria no erro, e nada ia me incomodar, porque nascemos do pecado. Chamados para brilhar, não quando for conveniente, não somente aos cultos aos domingos, mas em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer circunstância, a luz que é Cristo tem que estar sendo refletida na minha vida. A minha vida tem que estar iluminando para o caminho de Cristo. Brilhar é o chamado, mas é importante que nos corrijamos aqui dentro, porque senão sairemos e logo nos apagaremos, porque Cristo não está em nós, e sim a nossa força, o nosso querer, a nossa vontade. Não quero aqui comover nenhum irmão para sair chorando, nossa, a mensagem falou comigo. Muito pelo contrário, irmãos, é algo consciente, não é algo emocional, é consciente. Você só vai brilhar se essa transformação acontecer internamente. Se Cristo realmente for o seu Redentor, se Cristo realmente é o seu Salvador, se Cristo realmente te tirou dos lamaçal do pecado, e você reconhece isso. Caso contrário, vai ser só a emoção, e a emoção acaba. Quando casamos, aos casados, eu amo essa mulher, eu amo esse homem, mas no primeiro mês já, como que é, irmão Reginaldo? Aquela vontade, né? Se pudesse, torcia o pescoço. Irmãos, emoção passa. E aí somos provados dia após dia. E o espiritual, somos provados porque temos tanto pecado em nós. E todos os dias eles estão à flor da pele, prontos, ativos. E se não for Cristo em nossas vidas, essa luz se apagará, essa falsa luz se apagará, porque ela é como uma vela, é como uma lâmpada fluorescente, que logo vai perdendo o seu brilho. Abriremos em João 9:4, para finalizarmos.
João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. Deus nos convoca a brilhar hoje, não amanhã, mas hoje. E vamos ler o versículo 4 para finalizarmos e concluirmos esta noite. João 9, versículo 4. Vamos ler todos juntos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos repetir? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Hoje é o seu dia de estar brilhando. Seria muito bom, ou talvez muito ruim, se eu soubesse o momento da minha morte. Talvez seria bom, talvez seria ruim. Mas se eu soubesse, com certeza, eu ia preparar minha família, ia preparar várias situações, pensando na minha família. Mas eu não sei. É importante que hoje eu divulgue o Evangelho através da minha vida. É importante que a luz que é Cristo reflita sobre a minha vida. Que as pessoas enxerguem essa luz hoje, porque amanhã é noite e ninguém mais vai trabalhar. É importante hoje sairmos daqui, não desanimados, porque no mês de janeiro eu não consegui brilhar essa luz, mas motivados a fazer diferente. Mês de fevereiro, março, abril e assim por diante. Durante o ano de 2026, o tema da nossa igreja é brilhar, chamados a brilhar, ser luz neste mundo, no mundo. Não é uma tarefa fácil, irmãos, mas se estivermos transformados internamente, com certeza será uma tarefa agradável e conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, te pedimos, ó Pai, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai.